Olá, amigas, amigos. Obrigado por estar aqui no Aprendi Dividir. Meu nome é Estela. Pessoal, eu quero refletir com vocês hoje sobre algo que tenho pensado muito. É sobre a nossa dificuldade de ficar em paz. Nós queremos, todos nós queremos, mas não sabemos o caminho. A harmonia íntima é um estado da alma dos mais almejados pelo ser humano, mas também um dos mais difíceis de ser alcançado. E como não conseguimos, com esses nossos descaminhos, trazemos grande prejuízo para a paz social. Por mais que a gente queira a tão falada paz, ajudamos a convulsionar a psicosfera da Terra. O que seria essa psicosfera? Envolvendo o planeta Terra, existem camadas de correntes mentais, produto daquilo que nós pensamos. Essa é a psicosfera terrestre. Olha só, a psicosfera da Terra é responsabilidade nossa, habitantes da Terra, sociedade terrena. Essa psicosfera nos influencia grandemente, estamos mergulhados nela. Mas a boa notícia é que quanto mais saudáveis forem os nossos pensamentos, nossos sentimentos, mais salutar ela será. E isso nos fará um bem imenso. As demandas das nossas vidas são imensas, né? Temos que lidar com as nossas dificuldades no trabalho, isso quando temos o trânsito, a preocupação com a segurança, os temores com a saúde, os noticiários afligentes. Muitas vezes também o lar está em desalinho. Então é preciso um esforço muito grande para a gente se manter em equilíbrio. Vamos lançar um olhar sobre a internet, essa bênção em nossas vidas que melhorou a comunicação, o acesso ao conhecimento. Nem preciso me alongar nisso, porque é muita coisa boa. E tem muito do bom, do bem e do belo na net. Isso é usar bem esse recurso incrível. Sobre os conteúdos nocivos da internet também não preciso falar. Sabemos que existem. Nos cabe escolher. Especificamente sobre as redes sociais, movimentos de valor acontecem por lá, divulgando o bem e o belo. Que maravilha! Quero comentar aqui com vocês um outro movimento, a guerra nas redes sociais. Discussões, ofensas, cancelamentos. Por Deus do céu, as pessoas ficam enfurecidas. Imaginem os pensamentos e os sentimentos que mandamos para a psicosfera do planeta todos os dias. Raiva, ódio, desejos inconfessáveis. Não precisamos disso, nossas lutas já são enormes. Vamos mudar essa postura. Se não gostarmos da postagem de alguém, passa reto, nem comenta. Essa atitude simples elimina boa parte das brigas nas redes sociais e todos nós seremos beneficiados com isso. Eu quis falar rapidamente sobre todos esses cenários com vocês para a gente refletir sobre o que fazer para conseguir a tão sonhada harmonia íntima. O que é possível fazer? Podemos começar pelo ponto de vista. Como nós vemos o nosso existir, a nossa vida aqui na Terra? E se víssemos a nossa existência na Terra como uma oportunidade para aprender a conquistar esse estado ideal? No livro A Gênese, de Allan Kardec, nós lemos: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia e a paz. Bom,
O progresso moral, então, é que pode assegurar a nossa felicidade. E o que seria essa moral que precisamos fazer progredir? A questão 629 do Livro dos Espíritos define bem. Moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Boa, distinção entre o bem e o mal. Somos capazes? Somos sim. A nossa dificuldade está na escolha. Submeter as nossas decisões, mesmo que pequenas, a essa regra de boa conduta. Na nossa casa, no trabalho, nas redes sociais, né? Aí vamos indo bem, pensando nas decisões, procurando acertar, até que a escolha certa machuca o nosso orgulho. Ou nos é desfavorável, vai contra os nossos interesses. A verdade é que agir certo, muitas vezes, exige algum tipo de renúncia. Momentos difíceis. Como diz a benfeitora Joana de Ângeles, quando chegar o último dia desse teu corpo aqui na terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então veja a grandeza que é a nossa existência, a nossa vida. A gente não se dá conta, mas viver não é apenas dormir, comer, trabalhar, procriar. É muito mais que isso. Mas calma, nossa evolução não dá saltos. Nossos progressos são lentos e a espiritualidade nos espera. A própria vinda de Jesus à Terra é uma demonstração de confiança na nossa capacidade de melhorar. Jesus confia em nós. Confia e espera de nós o esforço para seguir o que Ele veio trazer. Amigos, peço licença para fazer uma parte aqui, falando sobre o conflito na Ucrânia. Nós estamos percebendo que as pessoas estão querendo paz, saindo às ruas, pedindo a paz, se posicionando contra a guerra. Isso é um sinal de amadurecimento, de melhora nossa, né? Bom, mas estávamos falando do caminho, do que fazer para ter paz, para tranquilizar o nosso coração. Então, eu gosto de recorrer aos bons livros, sabe? É o que dizem os benfeitores, né? E eu gosto muito da Joana de Ângeles. No seu livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ela traz para a gente reflexões acerca da arte de ser leve, de viver em paz. Então diz assim: vive sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. Dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Ela reforça também que a prece, a oração, é um medicamento valioso para os estados desequilibrados da alma, quando a gente está desequilibrado, né? Bom, então as ideias vão se desenhando para a gente, né? A benfeitora fala em consciência tranquila, dever cumprido, como sendo o caminho para a paz. Isso porque a paz exige trabalho. Oração, sim, com toda certeza. Momentos de quietude, de silêncio. Sim, olhar para dentro de si, para a gente poder pensar, meditar, né? E também a ação, porque a paz é uma construção. Não estamos na Terra a passeio, estamos aqui para, em contato com os outros, domar nossas más tendências. De repente, percebemos que estamos falando aqui, então, de atitudes melhores, de comportamentos melhores. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal
e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. A mente é um manancial vivo de energias criadoras. Quando falo mente, eu falo a alma, o espírito, que é quem pensa realmente, né? Não é o nosso cérebro que pensa, né? A mente é um manancial vivo de energias criadoras, e o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo o que idealizamos. Nos cabe, portanto, esforçar continuamente pela nossa renovação mental, para que criemos uma vida melhor para nós e para os que nos cercam. A nossa existência, em qualquer parte, será invariavelmente segundo o que pensamos. Faça um teste. Perceba o que você está sentindo e repara qual o seu pensamento nesse momento. Pensamento e sentimento. A gente pensa e isso gera um sentimento correlato. Bem que Jesus nos disse: orai e vigiai. Olha que lógica maravilhosa. Pensamentos melhores, gerando sentimentos melhores, produzindo atitudes melhores. Existem sentimentos que trazem paz para a gente? Pelo que vimos, sim. Vamos falar brevemente de alguns desses sentimentos com a ajuda dos queridos benfeitores Joana de Ângeles e Emmanuel. Então vamos lá. Serenidade. A serenidade é conquista que se adquire com esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados, irritação controlada, distúrbios emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Enfim, resulta de uma conduta correta e uma consciência equânime, que proporcionam a visão real dos acontecimentos. Olha a consciência aí de novo. Conduta correta e consciência equânime. Compaixão. Compaixão é o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaço para a paz e o bem-estar pessoal. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. Então a gente passa a refletir em torno do que acontece com os outros, e isso auxilia o nosso equilíbrio psicológico. Solidariedade. Essa palavra assusta os egoístas, né? Solidariedade é sentir uma necessidade íntima de partilhar alguma coisa com o próximo, um sentimento de identificação com os problemas dos outros que leva as pessoas a mobilizar recursos em favor do próximo. Bondade. Bondade é a qualidade moral dos que têm a alma nobre e generosa. A bondade nos torna mais humanos, mais amigos, mais irmãos. Deixa eu contar para vocês um experimento muito legal. Pesquisadores de Harvard fizeram um experimento que durou 20 anos, envolveu muitas pessoas, gastou bastante dinheiro, e eles queriam saber se importar-se com os outros trazia algum benefício para as pessoas. Foi possível obter os resultados positivos, verificar os resultados graças a tecnologias como tomografia computadorizada, maneiras de verificar realmente a reação do corpo humano. E eles descobriram que importar-se com os outros, preocupar-se com os outros, melhorava, e muito, o sistema imunológico das pessoas, o colesterol das pessoas, enfim, fazia um bem imenso, orgânico. Isso é palpável, isso é uma coisa que a gente está constatando. Não é maravilhoso? Então, eu quis contar para ilustrar como é bom ter esses bons sentimentos dos quais a gente está falando.
Misericórdia. Misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso, ele não pode ser brando e nem pacífico. Se estamos falando de paz, misericórdia é muito importante, né? Perdão. Não podemos falar em paz sem falar no perdão, que viabiliza os outros sentimentos. Perdoa, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar para essa pessoa paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Quanto ao agressor, amigos, esse já se encontra comprometido com a lei. Fé. Outro componente importantíssimo da paz. A fé é um alimento espiritual de que ninguém pode prescindir. Encontra-se esculpida nos recessos do espírito e mesmo quando esmagada pelas circunstâncias inditosas, prossegue. A fé é uma conquista que requer zelo e esforço. Além de ser uma virtude preciosa, é tão bom ter fé, né? Também se reveste do valor racional. Sem isso, ela não suporta as dificuldades nem os sofrimentos. Sabe a fé raciocinada? Aquela que sabe por que ela acredita. Ela sabe por que ela confia. E a fé é uma necessidade imprescindível para a nossa felicidade. É um fator essencial para as nossas conquistas íntimas no rumo da evolução. E a fraternidade? Pela fraternidade desaparecem todos os preconceitos que se têm constituído através dos tempos em sérios entraves ao progresso real da humanidade. Todos nós somos filhos de Deus e, portanto, a humanidade é uma só família. Seria assim como diz na parábola da vinha, a gente compreender que para Deus todos nós valemos um denário. Ninguém vale mais do que o outro. Para Deus todos são iguais. A fraternidade, na sua acepção mais pura, é a prática do amor, né? Amor, amigos, objetivo essencial da nossa existência. E o que seria, afinal, esse tão falado amor? Olha, falamos de alguns sentimentos nobres e à medida que vamos conquistando mais e mais deles, mais e mais desses sentimentos tão bons, vamos nos aproximando do ponto delicado do sentimento que é o amor. Certa ocasião eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante, e foi perguntado para ele se nós, humanidade, né, da Terra, sabemos amar. Então ele disse assim, ainda não sabemos que sentimento é esse, ainda não conseguimos atingir isso, mas estamos em via de aprender. Então vamos falar um pouco sobre o amor para ver se a gente consegue entender melhor o que seria, né? Em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Ele diz assim, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Falando um pouco de Paulo de Tarso, que antes de se converter ao cristianismo era Saulo, um doutor da lei e implacável perseguidor dos cristãos, tornou-se um grande divulgador da Boa Nova. Ele se converteu ao cristianismo naquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. E depois cumpre a ele a árdua tarefa da universalização da nova doutrina,
libertando-a dos limites acanhados da aristocracia judaica, né? E levando-a aos gentios, por isso foi chamado de apóstolo dos gentios, né? Levou a pessoas de todas as partes do mundo, na sua época, claro, né? De cidade em cidade, de igreja em igreja, ele ia a pé. Fala do Mestre, inflamando os corações. Nenhum outro homem teve maior e mais decisiva influência sobre a propagação do cristianismo do que Paulo de Tarso. E aí, vendo que ele tinha pouco tempo para visitar todas as comunidades que precisavam da orientação dele, ele passou a escrever cartas, as famosas Epístolas de Paulo, como esta, que lemos um trecho agora, que foi dirigida aos Coríntios. Eu quis falar um pouco sobre ele e que foi um grande divulgador também do amor. Mas enfim, esse sentimento, o amor, é um grande desafio para nós, porque a humanidade terrestre ainda não sabe amar. Digo ainda porque vamos aprender. Olha que notícia animadora no livro Amor, Imbatível Amor, da nossa querida Joana. Ela diz assim: inevitavelmente, porém, momento surge no qual há um despertamento para a emoção superior, e o amor brota, a princípio como impulso conflitivo, para depois agigantar-se de forma excelente, preenchendo os espaços emocionais e liberando as tendências nobres, enquanto dilui aquelas de natureza inferior. Eu achei esse trecho muito animador. Faz a gente confiar em nós e na humanidade. Por isso, o imenso esforço de Jesus em vir à Terra para trazer a lei de amor. Antes dele vigorava a lei do olho por olho, dente por dente, que de alguma forma regulava as relações sociais na época. Jesus veio trazer a lei do amor, que aconselha o perdão. Dá para imaginar o tamanho da nossa dificuldade? Claro, não esqueçamos nunca que aquele que prejudica o outro se compromete com a lei de causa e efeito, que sempre nos alcançará. Acredite. Isso porque o universo é perfeitamente organizado, dirigido por leis, conduzido pela sabedoria divina. Então, nosso perdão não muda em nada a trajetória do agressor, apenas nos liberta dele. Enfim, amigos, acho que encontramos um rumo, um direcionamento. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. É isso, amigos. Ler, pensar e falar com vocês me ajudou a clarear as ideias. A paz solicita, então, nossa melhora. E melhorando, vamos aprendendo a amar. Obrigado pela companhia. Muita paz.